festa! Esse é o canal Barro, seja bem-vindo, eu sou o Veloso, vou falar do Bahia que entra em campo hoje, mais conhecido como domingo às 16 horas, no Newton Santos, Bahia e Botafogo. Botafogo e o Bahia vai tentar tirar o cabaço do Botafogo dentro de sua casa, coisa que jamais aconteceu este ano no Campeonato Brasileiro. São 10 jogos lá, os caras venceram todas, só tem 2 derrotas no campeonato, inclusive. Até jogando fora é difícil vencer o Botafogo, quanto mais na sua residência, mas a gente tem que devolver a porradinha que a gente levou no primeiro turno dentro de casa. A gente tomou 2-1 no primeiro jogo e agora no segundo jogo, assim como a gente já devolveu a porrada do Bragantino, não custa nada devolver a porrada do Botafogo, jogar água na feijoada dos caras. Os caras que estão fazendo uma festa arretada para esse jogo, provavelmente eles estão esperando goleada, estão esperando fazer a festa em cima do tricolor baiano, mas a gente tem que chegar lá e jogar água na feijoada dos caras. Tem que jogar água, rasta. E o Bahia tem condições disso. Eu não tinha confiança, por exemplo, há uma semana atrás. O torcedor do Bahia se ilude muito fácil. Há uma semana atrás, jogando contra o Bragantino, dentro de casa eu falava que não tinha muita confiança do Bahia vencer o Bragantino dentro de seu território, não, porque até então o Bahia não tinha mostrado nenhuma situação que me colocasse confiança em qualquer jogo, em qualquer lugar, tanto fora de casa quanto dentro de casa. A gente já tinha feito um jogo dentro de casa, um jogo praticamente onde a gente buscava o triunfo e empatamos. Jogamos fora de casa contra um time fraco, mal treinado, que com um novo treinador não estava conseguindo vencer de ninguém. Tinha vencido São Paulo só em 10 jogos que tinha jogado com o Luiz Felipe Scolari e não conseguia vencer. O Bahia foi lá, teve chance de vencer, fez bastante chutes na direção do gol dos caras e acabou perdendo também de novo, mais uma vez. Então, contra o Bragantino a gente falou o que ocorreu. E foi o que aconteceu. O que ocorreu nos surpreendeu. 4-0 foi um placar elástico, poderia ter sido maior, inclusive. Acho que o Renato Paiva acertou em ter tirado o Everaldo do time, colocado o Mingote, inclusive o Mingote fez gol. Então acho que o Bahia deve repetir o time nesse jogo contra o Newton Santos, tomando muito cuidado com a parte defensiva. Eu espero que ele não mude o time com medo do Botafogo. É claro que ele falou na coletiva que ele tem muito respeito, mas medo zero, né? Nenhum medo de jogar contra o líder do campeonato no seu território. Espero que ele cumpra a palavra que ele falou na coletiva e jogue com o mesmo time, porque aí sim ele está mostrando que não está com medo. Se ele colocar mais gente ali defensivo no meio de campo, volante, ele aí sim está se mostrando um cara medroso. O Bahia apresentou um excelente futebol jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro, com esse mesmo esquema tático, 4-3-3, só tinha o Everaldo lá na frente, o Matababa lá na frente no lugar do Mingote. Eu acho que se repetir o mesmo time, a gente tem chance de fazer uma boa apresentação. Se vai vencer é outra história, é circunstância do time, é circunstância do jogo, tudo pode acontecer dentro de um jogo de futebol. O último triunfo do Tricolor mesmo foi um pênalti nos 54 minutos do segundo tempo. Rodriguinho marcou lá em 2020, então a gente pode acontecer de tudo nesse jogo, mas se o Bahia apresentar um bom futebol, repetir as boas apresentações que ele vem tendo com essa volta do esquema tático 4-3-3, só que com novas peças, não são que outras peças, o Camilo Cândido e o Gilberto, mais um ratão, deu uma cara a esse time. Temos aí a volta do Biel, não sei se o Biel foi relacionado para esse jogo, provavelmente sim, que ele tinha ficado de fora do jogo contra o Bragantino por questão de cartão amarelo, mas ele já tinha se apresentado no jogo do Atlético Mineiro e o senhor Renato Paiva tinha planos de utilizá-lo em alguma parte do jogo, então significa que ele está recuperado e pode voltar. Se vai voltar como titular, eu acredito que não. Eu acredito que ele vai ser uma opção no banco, mas a tendência é que o Biel volte para ser titular, porque quando ele saiu do time, ele saiu titularzaço, era a dupla Biel e Cauli ali, fazendo miséria na zaga dos adversários, só que o Bahia não vencia. O Bahia sempre dava aquele molezinho, sempre entregava aquela bolinha pro adversário e acabava perdendo o triunfo ou sendo derrotado, escapando o triunfo no finalzinho da partida. Espero que essa época tenha acabado, essa era tenha acabado e a gente volte a ter um tricolor confiante para o seu torcedor jogando também fora de casa. Tá na hora do Bahia voltar a vencer fora de casa. São
21 jogos, né? 20 jogos já completados, e o Bahia só venceu uma partida apenas fora de casa, que foi contra o Vasco, nosso próximo adversário, inclusive. Então está na hora do Bahia voltar a vencer fora de casa. Esse segundo turno, só temos um jogo até então, fizemos uma boa apresentação, e repetir essa boa apresentação é sinal de que realmente a chave virou. Mas só não basta apenas jogar bem como sempre e perder. Bem como nunca e perder como sempre. Temos que o resultado também ser favorável. No último jogo a gente viu que mesmo tendo não tomado o gol e feito bastante, a gente correu bastante risco de tomar gol. O time adversário teve muitas chances na pequena área de fazer gol no Marcos Felipe. Não fez porque não era o dia do Bragantino. O Bragantino não estava na mesma vibe que costuma ter, e a gente acabou tendo sorte. A gente também precisa de sorte, porque a gente até então só estava dando azar no campeonato. Dessa vez a gente, apesar de conseguir um placar elástico, no segundo tempo o Bragantino começou a gostar do jogo e teve pelo menos umas 2 chances claríssimas de gol que os caras desperdiçaram. Isso também tem que ser contado para que esse jogo, para que esta partida na casa do adversário, a gente saiba que não podemos dar aqueles moles que demos naquele jogo, porque o Botafogo, se encontrar chance, vai fazer. Não tem aí o Tiquinho Soares, não tem aí o Tietê, mas é um time que tem se mostrado bem competente dentro do seu território, mesmo sem o Tiquinho Soares. É claro que o Tiquinho Soares está fazendo falta. Se a gente for olhar os últimos jogos do Botafogo, são 5 jogos, 4 empates, contando o Sul-Americano e Campeonato Brasileiro, né? Se for isolar o Campeonato Brasileiro, são 3 empates e 2 triunfos. O Botafogo, ele tá sentindo sim a falta do Tiquinho Soares, e vai sentir também a falta do Tietê e mais dos outros 2 que não vão poder jogar também por lesão. Então vai precisar aproveitar essas chances e aproveitar as suas próprias que encontrar para marcar e jogar água na feijoada carioca. É isso aí, a gente fica aqui com a esperança de que o Bahia consiga vencer e torcer para os adversários também se lascar, para a gente ter aí uma margem maior nessa briga para fugir da zona de rebaixamento. Mas isso é assunto para outro vídeo. Bora Bahia, bora Barrutes, Veloso, fui!